A minha missão aqui nesse vídeo hoje vai ser te ensinar a como controlar a ansiedade. E para isso abordaremos 3 tópicos. Saber se você realmente é uma pessoa ansiosa ou se só está passando por um período ansioso. Motivos pelos quais quase todo mundo tem sofrido de ansiedade. E número 3, 5 remédios caseiros para controlar a ansiedade. E um bônus que eu vou deixar lá no final do vídeo mostrando onde procurar ajuda nesses casos de ansiedade, caso você precise. Isso sem ficar chovendo no molhado, falando aquilo que você está cansado de ouvir. Você tem que procurar um psiquiatra, você tem que fazer terapia, hein? Você tem que tomar remédio. Essas coisas são importantes, de fato, mas a minha proposta aqui é te trazer uma visão mais profunda sobre o tema e que vai te ajudar com esse problema de verdade. Então, para saber se você é uma pessoa ansiosa ou se você só está passando por um período ansioso, temos que saber qual que é a definição de ansiedade. Primeiro que ansiedade não é um sintoma, é um sentimento. Um sentimento de quem vive lá no futuro, preocupado com coisas que nem aconteceram ainda e que a gente nem sabe se vai acontecer de fato. E muitas delas nem vão. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas lá no final do mês? Será que esse namoro vai dar certo? Será que eu vou bater as metas no trabalho? E se eu for demitido? E é um sentimento ruim, mas é só um sentimento. Assim como o medo, a alegria, a fome, é algo normal do ser humano. E a ansiedade é um sentimento que trouxe a capacidade de sobrevivência da humanidade como espécie ao longo do tempo. Já a psiquiatria, ela vai definir a ansiedade como uma resposta caracterizada por uma preocupação excessiva e apreensão e tensão, frequentemente acompanhada de sintomas físicos, como o aumento da frequência cardíaca, tremores, tensão muscular e dificuldade para relaxar. Esse daí é o DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria. E se você sente isso em alguns momentos, mas no geral passa em poucas semanas e você volta a ficar longos períodos tranquilo, de boa, então você só tem alguns episódios ansiosos. E menos mal. E eu vou te ensinar a controlar eles também. Agora, quando ela se torna excessiva, fora do normal, um medo que é difícil de controlar e que te afeta significativamente a sua vida, no dia a dia, aí você pode se enquadrar em um dos transtornos ansiosos que a gente chama de ansiedade generalizada, que dura geralmente mais de 6 meses aí, Mas aí, você senta e chora? Não! Você primeiro tem que entender o que te leva a estar dessa maneira hoje, aí como você está. Então, para te responder isso, eu vou me debruçar em um conceito que Zygmunt Bauman chamou de pressão pela performatividade. Na sociedade de hoje, existe uma forte pressão para a performance. E você deve sentir que o tempo que você trabalha na sua empresa parece que não é o bastante. Trabalhar só em horário comercial é tudo expresso, tudo tem que ser na hora, tudo para ontem. As metas mais ousadas, peso nas suas costas vai ficando maior. Bauman aponta que essa pressão para se ajustar e se destacar no mundo globalizado e competitivo cria uma ansiedade existencial, já que o fracasso pode resultar em uma exclusão social, o que gera medo e insegurança nas pessoas. E Bauman também vai falar do consumismo e da despersonalização, a busca incessante por status, por bens materiais, carros, roupas caras, bolsas, relógios, tênis, iPhones de última geração, que isso acaba sendo associado à ideia de uma constante insatisfação. Você compra para preencher um vazio e você vê que esse vazio não é preenchido. Muitas pessoas sentem a necessidade de sempre buscar mais e mais para preencher esse vazio emocional. E isso acaba gerando ansiedade sobre o que realmente é importante e o que é superficial. E dentre esses fatores que estão te trazendo tanta ansiedade, eu não poderia deixar de citar aqui a tecnologia e a conectividade. Embora a tecnologia tenha aproximado as pessoas, pessoas que estão longe de você hoje, até em outros estados, em outros lugares do mundo, ela também tem agravado a ansiedade, visto que as relações online muitas vezes são superficiais e desprovidas de intimidade real. Então você conversa com várias pessoas no WhatsApp, no Instagram, mas em quantas pessoas você se conecta de fato? Essa pressão constante por conectividade nas redes sociais e pela disponibilidade nas redes sociais cria uma ansiedade de desempenho, que nas próprias interações virtuais você acaba ficando com medo de não corresponder às expectativas ou de ser excluído, porque você tem que conversar com
um monte de pessoas simultaneamente. E eu nem tô falando aqui das comparações constantes que as redes sociais geraram pra gente, né? E isso vai alimentando a ansiedade sobre a própria vida e a falta de realização pessoal. Mas como controlar a ansiedade? Eu prometi, agora tem que cumprir. Mas antes, se você chegou até aqui no vídeo e você está gostando do conteúdo, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar aquele like. Eu sempre trago conteúdo diferenciado de medicina para vocês aqui, sempre vai poder te ajudar de alguma maneira. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Você pode controlar a ansiedade através de 5 remédios caseiros que eu vou te ensinar agora. Remédio número 1, realizando atividades que te tragam 100% ao momento presente. Se a ansiedade é um sentimento de quem vive no futuro, realizar atividades que te tragam 100% ao momento presente, que te tomem 100% da concentração, comprovadamente diminui a ansiedade a longo prazo. E um dos maiores exemplos disso são os esportes, que acaba que não sendo um remédio tão caseiro assim, mas finge que é. A atividade física, no geral, ela sempre ajuda, mas algumas mais do que outras. Então assim, academia tem o seu valor, é bom para fortalecimento, ajuda a liberar endorfina, diminui também a ansiedade, mas quando você vai na academia, ao longo do treino, você entre uma série e outra acaba pegando o celular, parando para responder alguém, entrando no Instagram. Então assim, se você faz academia, continue, é ótimo. Mas existem práticas melhores no sentido de diminuir a ansiedade. Então, esportes coletivos no geral, né? Como vôlei, futebol, jiu-jitsu, esse o pai faz. Tênis, boxe, muay thai, handball. Sem contar que, além dessas práticas de tomarem 100% da concentração, você tá com a galera, você tá trocando ideia, você tá na resenha, você tá tendo contato humano. Isso também te ajuda e muito a reduzir a ansiedade. E para além dos esportes, crossfit, natação, yoga. Eu não posso deixar de estar aqui o nosso segundo remédio, que é a meditação. Yuval Harari, aquele autor que escreveu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, vai dizer que a meditação nos tempos de hoje é a única forma de antivírus para o nosso cérebro, para filtrar esse boom de informações que a gente é jogado o tempo inteiro. No Instagram, no YouTube, na televisão, no notebook, com esse tanto de estímulos que cada vez mais tende a aumentar no nosso cotidiano. Eu vou deixar essas 2 dicas de aplicativo aqui de meditações guiadas que eu utilizo, gosto bastante. Mas se você não quiser baixar eles, você pode fazer um teste. Procure no YouTube aí, meditação guiada, e aí você bota um fone, vai para um lugar tranquilo, fecha o olho e tente fazer regularmente. Pelo menos umas 3 vezes por semana. Não adianta só tentar fazer uma vez e achar que vai resolver a tua vida. Não, tem que ser uma prática constante. Pelo menos 3 vezes por semana, quando não, todos os dias. Para você sentir uma melhora, um resultado de fato. Remédio número 3. Ler livros, assistir filmes ou séries, sem o celular do lado. E a dica aqui para você é, quando for fazer um desses 3, deixe o celular em outro cômodo. Não existe assistir filme e série com o celular do lado, pra você toda hora ficar parando. Ou pelo menos faz alguns checkpoints, assim. Tá assistindo o filme, ó, só vou pegar o celular quando for no final. Só vou pegar o celular quando estiver no meio do filme. Ou na série, vou assistir uma série inteira, só vou ver o celular quando acabar essa série. E se for o livro, vou ler um capítulo, só depois que ler o capítulo, vou pegar o celular de novo. E o quarto remédio, dê espaço ao tédio. Evite pegar celular toda hora na mão, no elevador, na rua, principalmente na hora de comer. Na hora de comer, teste, não pegue o celular. Sinta o sabor da comida, pense nas suas tarefas do dia. Dê espaço para sua mente trazer o que ela quiser na hora que você estiver comendo. Eu morava com um amigo que toda vez que ele acordava de manhã, ele já ligava o celular no YouTube ou no podcast, escovava o dente, ouvindo alguma coisa. Ou quando ele ia tomar banho, botava alguma coisa para poder ouvir. Algum vídeo em específico. Ele acordava recebendo informação e ia dormir recebendo informação. E eu nem preciso falar, era uma pessoa extremamente ansiosa. Então, tente separar o uso do celular para alguns momentos chaves do dia. E a vontade de pegar o celular vai surgir toda hora, mas deixe para momentos reservados. E quinto e último remédio, esteja integralmente com as pessoas quando estiver na frente delas. Eu tenho agonia quando eu estou conversando com uma pessoa e ela já está com o celular na mão, isso já virou intuitivo das pessoas. E aí, a conversa nem terminou. A gente entrou numa pausa, aí fica aquele silêncio, que obviamente é um pouco desconfortável, e a pessoa vai e, pum, pega o celular e fica ali, rolando. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, isso não existia. As pessoas tinham que conversar entre elas e tolerar um pouco daquele desconforto do silêncio normalmente. E se não tiver nada para falar, fique em silêncio e tá tudo bem. E eu quero que você note quando você estiver conversando com as pessoas.
principalmente aquelas que você não tem tanta intimidade no trabalho ou que você encontra de vez em quando, perceba que quando elas estão conversando com você, elas o tempo inteiro estão com o celular na mão. Mesmo que não estejam olhando, mas quando surgir silêncio, elas vão pegar e vão passar, mesmo que não estejam fazendo nada ou respondendo alguém diretamente. Quero que você note isso daí. E esses são os 5 remédios caseiros. E eu disse que tinha um bônus para você no final e agora. Se você tomar esses remédios para sua vida, eu tenho certeza absoluta que eles vão te ajudar muito, mas você tem que fazer com certa disciplina. Então não desiste logo. Começa tomando esses remédios e sinta o efeito deles. E se mesmo assim você precisar de ajuda, onde será que você pode buscar atendimento nesses casos? Será que numa UPA, num hospital, no psiquiatra direto, numa UBS? Então para isso a gente vai utilizar aqui o e-book do Guia do Paciente, onde buscar atendimento para os seus sintomas. O link dele está aqui embaixo na descrição, ou você pode acessar pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Aí a gente vai baixar ele, deixar ele nos nossos arquivos principais para a gente ter quando precisar consultar. Você vai abrir ele e clicar na lupinha. E você vai escrever assim, ansiedade. E aí você vai ver que tem ansiedade, crise de ansiedade, e você vai ver umas fotos bem bonitas, que eu mesmo criei com inteligência artificial. Algumas eu demorei até horas para poder fazer, mas para ficar bem bonito, bem bacana, de um jeito legal para poder ajudar você e ficar uma coisa bem visualmente bonita. E lá tem onde procurar ajuda nesses casos de ansiedade. Aí você vai ler ali que a opção mais adequada é a Unidade Básica de Saúde, a UBS. Este é o local correto, não só para o primeiro atendimento em casos ansiosos, mas bem como o acompanhamento e controle da ansiedade, seja com medicações, antidepressivos, né? Às vezes o paciente quer tomar antidepressivo, calmantes, que irão ajudar você a controlar a longo prazo esses sintomas e evitar que o paciente chegue em crises de ansiedade, né? Aquela sensação ruim, de falta de ar, tremedeira, palpitação, e é onde deve ocorrer o segmento com o médico do posto, o médico de família ou o local que será encaminhado para o psicólogo e psiquiatra no SUS. Na opção 2 a gente tem ali que a gente pode recorrer até uma UPA para alívio imediato dos sintomas, né, pensando em crise de ansiedade. E na opção 3, o CAPS, que é menos comum, geralmente é mais reservado para casos mais graves, mas é uma opção também. Então, é um e-book que eu fiz baseado nas queixas mais comuns que eu atendo na urgência e na emergência. Eu consegui deixar várias dicas para vocês lá, inclusive tem até mais de 25 vídeos que eu fiz exclusivamente para os membros do e-book, contendo dicas que podem te ajudar muito. E aí, agora eu quero saber um pouco de você. Você é muito ansioso ou é muito ansiosa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber como você se sente. Vamos trocar uma ideia. Um abraço apertado e até a próxima.